Olá, pessoal, bem-vindo ao Clube da História. Se inscreva no clube, dê um like, deixe os seus comentários, porque eu leio todos os comentários e gosto de lê-los. O nosso convidado hoje no Clube da História é, do meu ponto de vista, um dos maiores pesquisadores de história do Brasil. O nome dele é Paulo Assunção, é um velho amigo, como vocês vão ver no nosso bate-papo, e é alguém que teve uma trajetória internacional nos arquivos os mais variados e em torno dos temas mais variados. Nossa conversa de hoje vai girar sobre uma personagem muito pouco conhecida da história do Brasil, embora ela estivesse lá na época da independência, a nossa Amélia de Leuchtenberg, a segunda imperatriz do Brasil. Venha para o Clube da História, venha conhecer o Paulo de Assunção e venha saber aí algumas informações que ninguém sabe, só ele, né, sobre a Amélia de Leuchtenberg. Te espero lá. Quero dizer a vocês que eu hoje estou aqui emocionada porque eu estou diante de um dos maiores historiadores e pesquisadores com os quais eu tive oportunidade de conviver. O professor, doutor e pós-doutorado Paulo de Assunção. Gente, o Paulo, formado na USP, doutorado na USP, pós-doutorado na École des Hautes Études em Paris, não sei quantas mil vezes, uma figura absolutamente internacional, porque ele transita de Paris para Lisboa, de Lisboa para o Porto, do Porto para o Rio, do Rio para São Paulo, e, sobretudo, um historiador premiadíssimo. Eu lembro aqui que ganhar o prêmio Jabuti com História é 1 em 1 milhão, o Paulo ganhou. Ele tem o prêmio Dom João VI, que é um prêmio importantíssimo também, e o prêmio da Academia de Marinha de Portugal, que me é pessoalmente querido, na medida em que a Academia de Marinha foi fundada por Dona Maria. O Paulo é não só sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas ele atua, né, junto à Universidade do Porto, ele é também membro titular de um importantíssimo centro de estudos da Universidade do Porto e agora está dirigindo um grande projeto na nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não vou enumerar todos os livros do Paulo, que são quase 20, além desses prêmios, que são muito mais do que esses que eu mencionei aqui, os artigos infindos em todas as línguas possíveis e imaginárias, mas eu lembro que ninguém estuda história dos jesuítas no Brasil sem esse livro, que nós vamos depois mostrar a vocês, né? Uma narrativa brilhante, lúcida, extremamente bem escrita sobre as transformações da Companhia de Jesus ao longo dos tempos. Não imaginemos que todo mundo foi santinho, né, beatificado como o Padre Anchieta. A companhia vai mudando, a companhia vai enriquecendo, os muros da companhia vão ficando mais fluidos, as suas portas mais abertas, e já no final do 18 e meados do 18, quando eles são expulsos do Brasil, eles estão ricos, eles têm suas concubinas, eles pintam e bordam, e o Paulo conta tudo isso com uma sabedoria enorme. Outra coisa, ano do bicentenário da independência. Ninguém consegue pensar a família real no Brasil sem ler esse livro também, que é absolutamente obrigatório, Ritmos da Vida, Momentos Efusivos da Família Real Portuguesa nos Trópicos, com o qual o Paulo também teve um prêmio, o prêmio do Arquivo Nacional. Enfim, ele tem mais de 20 livros, livros de viagens, um livro premiado sobre história do turismo, que é um tema que na França foi muito aproveitado, aqui no Brasil menos, e era necessário, afinal de contas, o que é o Brasil, senão, enfim, um grande playground aí para os europeus. Então é com enorme prazer, Paulo, meu abraço carinhoso, seja bem-vindo ao Clube de História. Obrigado pelas palavras, Mary, pelos elogios, e agradeço muito o teu carinho. E um prazer estar aqui com você. Exato, vamos falar de você, porque a ideia é que você fale de você. Paulo, só para começar, não me sai da cabeça, eu tenho essa imagem nítida, como se fosse ontem, né? Você entrando na minha sala de professora da USP, de terno e gravata, um executivo de uma multinacional,
bem remunerado, com a vida ganha e que resolveu fazer história. Então conta pra gente, porque o Clube da História é um clube de gente que ama a história, então não precisa ser professor, não precisa ser estudante, pesquisador, tem que gostar. Como é que essa paixão desabrochou e como é que você largou tudo para fazer história? Bem, Mary, a minha história em termos de formação, eu comecei muito cedo em termos de faculdade e a primeira graduação foi na área de desenho industrial. E logo em seguida fui para trabalhar na Ford, numa sala de desenho, numa multinacional, todo aquilo que era uma estrutura no final da década de 80, era o sonho de muita gente, né? Ter um emprego numa automobilística, naquilo que estava o boom, bom salário, estabilidade. Só que aí existia aquela ausência de algo, né? E aí eu decidi, ao invés de ser aconselhado a fazer um curso de engenharia, administração, falei, não, eu quero completar a minha formação e enveredar pela história. Eu acho que é por aí, meu sonho é um pouco com a educação, tentar melhorar aquilo que era o ensino, também revisar algumas coisas que eu havia aprendido e não entendi, né? E aí eu comecei a fazer a graduação, e da graduação fui picado para fazer o mestrado como uma ousadia, né? E essa ousadia era porque o trabalho na montadora era em tempo integral e ainda você tinha que ter essa situação de buscar fora, né? E aí é que eu cheguei à Universidade de São Paulo para poder caminhar e trilhar, e aí comecei o mestrado e segui no doutorado, e aí acabou fazendo a inversão total, né? Então, cada vez mais ficou claro para mim que aquele ambiente da empresa, da produção, eu trabalhava com uma parte técnica, projeto de motores de carros, né, motores 1.8, 1.6, 1.0 e por aí afora, e a parte de humanas era uma contraposição. Trabalhei 15 anos na Ford e aí dei um basta, ou seja, parei tudo e falei, agora é hora de eu seguir para a área de história, né? E aí eu estava quase finalizando o doutorado, o pessoal comentou, mas você é louco, você vai deixar uma estabilidade, você vai deixar uma estrutura toda montada para ser professor, né? Para aquela coisa da visão de professor, né? Quase que um martírio que a gente todos eles colocam, né? Loucura, tentar convencer que é possível ser feliz mesmo sendo professor e tendo aí a pesquisa. E aí, praticamente no início do anos 2000, eu enfrentei esse percurso e foi uma trajetória de 25 anos já. E muito variada, né, Paulo? Eu me lembro que quando nos conhecemos, eu fiquei tão preocupada com você ter um emprego tão importante, tão estável, que eu me disse, vamos pensar numa fonte que você possa trabalhar em casa. Você lembra disso? E aí as cartas jesuíticas, né? E aí começa essa conversa com os jesuítas. Conta um pouquinho, porque você fez uma coisa pioneira. Hoje está na moda falar de meio ambiente, falar de ecologia, mas você foi dos primeiros a tratar a questão da natureza nas cartas jesuíticas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso aí. É uma situação até engraçada. Na minha primeira graduação em desenho industrial, eu visualizava cursar arquitetura e comecei a fazer algumas disciplinas de história da arquitetura. E um dos trabalhos era fazer a história dos bairros de São Paulo, e aí caiu em Higienópolis, eu fui atrás daquilo que seriam as fontes, fui no departamento histórico da prefeitura, que era, na época, ali na Rua da Consolação, e fazendo a pesquisa, a pessoa viu que eu estava interessada, ela falou assim, olha, tem alguns livros aqui que a gente vai jogar fora, não te interessa? E eu vi os livros, achei interessante, nem sabia o que queria fazer com as cartas jesuíticas, porque nem sabia ao certo quem era, levei para minha casa e guardei isso naquilo que era a biblioteca de então. Fiz o curso de História, dei uma vista de olhos e depois me deparei que essas fontes seriam interessantes, eram os volumes publicados no quarto centenário, que eles estavam se desfazendo e eu acabei incorporando e foi a base da minha pesquisa, numa leitura que era de natureza, entender aquilo que era a visão de natureza que se apresentava no século XVI, né, aquela quebra de paradigma de um mundo medieval, de leitura de novos ambientes, né, o problema de você tentar
transmitir o que era uma ideia de uma nova planta, de um novo animal, de um novo ambiente, para uma outra pessoa que estava distante, que não se tem a situação visual. Então, toda uma construção de um imaginário por intermédio de uma aproximação, né, de similaridade, que vai permitindo um diálogo interessante. Então, foi aí que eu me cheguei um pouquinho perto desses jesuítas. A partir daí, começou a interessar tudo que era dos jesuítas. E naquela época, né, as dificuldades eram maiores em termos de comunicação, eu comecei a entrar em contato com vários arquivos espalhados pelo mundo, Peru, Bolívia, Portugal, Espanha, para ver quais eram os fundos documentais. E Portugal, obviamente, até por uma ascendência familiar, me era muito querido. E eles me enviaram uma lista, ainda fotocópia, aquela coisa toda, né, via correio, com uma documentação que eu escolhi, paguei para custava uma nota no Brasil, né, custava uma caixa de papel, aquelas coisas todas, vai retirar no correio e tal, e era a documentação do cartório jesuítico, onde dava uma outra visão dos jesuítas, que era da parte prática, da parte menos edificante, né, fugia do comum, que depois aí deu origem ao doutorado, tentando abordar um pouco aquilo que eram as propriedades desses jesuítas no Brasil, principalmente na Bahia, né, e em outras partes. Mas esse é um fundo documental interessantíssimo e pouco explorado na época, ainda continua, porque exige uma dedicação e uma leitura de documento que nem todos se dispõem a fazer, ou tem tempo para fazer, né? Paulo, e a partir daí, então, você também se interessou, e isso eu acho, quer dizer, você veja como você está sempre afinado com temas que vão interessar mais para frente, né? Você fez um livro que eu achei incrível sobre a história do turismo, quer dizer, os primórdios do turismo. Não tinha nada a ver com, não é a história dos viajantes, não, a história do turismo no Brasil, né? Eu estou aqui imaginando que essa sua ida na Rua da Consolação deve ter rendido alguma afinidade, a busca em Higienópolis e companhia, mas conta um pouquinho, conta no que resultou esse livro. Na realidade, a busca, né, você trabalhar em sala de aula e com diferentes disciplinas, principalmente naquilo que é o ensino particular, te faz tentar dançar das melhores maneiras possíveis, né, e buscar tudo que seja o mais adequado. E aí eu fui para a área do turismo e fiquei muito tempo na área do turismo e eu sentia a necessidade de trabalhar um pouco o que era a história do turismo em termos de entender como eram os deslocamentos, como eram as hospedagens, com um livro que fosse referência no Brasil. Lá fora há várias publicações sobre isso, o Brasil carece. E, normalmente, os livros são muito básicos, né? Não existe um entendimento do que era os deslocamentos, a mobilidade que se tinha. E aí eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim, que demorou um tempo razoável, né? Não é de uma hora para outra, foram 7 ou 8 anos em cima de todas as leituras de viajante, tentando encaixar aquilo que a gente chamaria de tipologias que o turismo dava privilégio. Estradas, acomodação, alimentação, e também entender essa dinâmica que acontece no Brasil dentro daquilo que é a dinâmica mundial, porque essa formação, estudo, cantu, que acaba acontecendo na Europa, tem toda uma ligação com o que vem acontecer com o Brasil, que esbarra com esses viajantes, e não só com esses viajantes, com outras pessoas que se deslocam pelas terras brasileiras. Então, esse trabalho eu acho que ele tem, e aí depois mereceu lá o Prêmio Jabuti, no sentido de trazer essa leitura que é fundamental principalmente para aqueles alunos do turismo, né, que não entende, tem uma visão mais clara, e também para quem é interessado nessa área de entender as viagens e a complexidade que elas envolvem de uma maneira geral, né, o transporte, que é uma coisa, né, todo mundo tem que entender um pouquinho daquilo que seria o deslocamento no século XVI, XVII do navio, quais são os percalços que se tem para depois chegar ao trem e por aí afora. Então, tem várias senões e que isso vai alargando nossos horizontes, né? E aí uma pesquisa vai levando a outra, você vai, acho que a vivência em arquivo vai mostrando quais são os nichos que você pode explorar e aonde há ausências, e eu sou muito desse de buscar esses fundos documentais que não são tão batidos, vamos dizer assim, né? Então, há uma tendência de quando algumas pessoas vão pesquisar e há algumas orientações, elas vão sempre para os mesmos fundos documentais. E aí sempre se tem mais do mesmo.
Então, tem outras fontes que podem fornecer coisas novas, que podem interessar, nem sempre fáceis, nem sempre tão disponíveis, né? Não vai chegar lá e descobrir Brasil, você vai achar o que você quer, né? É um pouquinho de dedicação e aprofundamento. Mas eu diria também, Paulo, de um certo sentimento de independência, porque eu acho que o que mata hoje na universidade são as famosas linhas de pesquisa. Bom, a gente trabalhou junto durante muito tempo e outras pessoas também. Eu nunca suportei, nem em sala de aula, prescrever para os alunos qual seria o trabalho de final de curso, o tema de final de curso, e eu acho que essa liberdade de escolha, a possibilidade da gente estar frente a frente com esses mortos dos arquivos, né? Esses fatos não elucidados, essas zonas de sombra, quer dizer, tudo isso eu acho que mexe muito com a gente tem essa sensibilidade muito parecida, e eu acho que foi essa curiosidade insaciável, essa sensibilidade que você tem para as zonas de sombra, que acabaram te levando cada vez mais longe, e fisicamente também, porque você estudou turismo, mas você foi viver entre a França e Portugal, e eu queria que você contasse para a gente como é que é a experiência que eu tive também, né, de ser pesquisador na França e em Portugal. Conta um pouquinho como é que você viveu tudo isso. É um universo totalmente diferente do nosso, né? Clientelar, né? Que parece que aqui tem todo grupos dominantes, né? Que gostam de ser abanados e outra coisa. Uma liberdade maior em termos de documentação, em termos de debate, de sensibilidade para entender determinados temas. O que é fundamental, que eu vejo como um investigador, ter disciplina, ter aí o compromisso com aquilo que está sendo desenvolvido, que é muito exigido lá fora, né? A credibilidade que você tem que ter, e você constrói isso, você conquista isso, né? Porque muitas vezes o que a gente nota é que muitos levam lá fora algumas coisas prontas, pouco trabalhadas, e percebe-se o amadorismo, ou a falta de qualidade, se coloca muitas dessas produções, pode se estar numa pública, pode ser isso e aquilo, mas não é trabalho de primeira linha, é trabalho de segunda linha, mas que, como está numa determinada situação, acaba chama a atenção pelo nome, mas não pela qualidade do trabalho. Eu acho que, para quem pesquisa, principalmente a questão do período colonial e o período do Império, a documentação das fontes em Portugal é muito ampla, existe uma predisposição e uma estrutura de pesquisa muito melhor. Então, os nossos arquivos não têm a qualidade que alguns arquivos portugueses têm, em termos de disponibilidade, sempre muito difícil conseguir as coisas aqui, a quantidade de documento. Quem vai para um arquivo, Mary, em Portugal, por exemplo, no arquivo da Torre do Tombo, eu entro às 9 e saio às 7h30 da noite, ou seja, tem que ficar lá, não é pegar 5 documentos numa instituição como no Brasil e que você pode acabar, né, 5 documentos pode ser 5 códices com 500 páginas, ou pode ser 5 folhinhas pequenas, ou seja, a dinâmica do que você vai achando, né, é diferente, e a seriedade com que você tem envolvimento com esses grupos é importante também. Você acabou se tornando grande amigo de vários dos professores da École, você passou a transitar entre Paris e Lisboa e Porto também com muita facilidade. Lá você, inclusive, coordenou a republicação de todos os trabalhos do Padre Antônio Vieira. Isso é uma coisa importantíssima, né, Paulo? A gente é para especialistas, mas é também importantíssimo. Sim. Os projetos que foram feitos em termos de ordens religiosas, né, tem o dicionário de ordens religiosas, que foi um trabalho pesado, esse do Vieira, que eram 30 volumes, né, e que foi todo um levantamento da documentação de cartas, de sermão, em termos de atualização, né, porque havia publicações de vários volumes, né, dos sermões, mas publicados esparsos, então esse condensamento, e a gente aí deu foco para as cartas num volume específico quando o Vieira retorna para a Bahia e depois termina a vida, né, e outras obras que vão surgindo, que também são interessantes. Eu acho que aí vai um pouco do compromisso com que você trabalha, a qualidade com que você se envolve. Agora, num projeto que eu estou desenvolvendo com o pessoal da Universidade de Lisboa, do Centro de Estudos Clássicos, uma documentação sobre os jesuítas na China, que era um perfil totalmente diferente, né? Então eu comecei com um jesuíta aqui em São Paulo e
em Brasil, e agora trabalhando com outro universo de Cantão, Pequim, Nanquim, e vai por aí afora, com um outro perfil, com outros desafios, com discussões mais elaboradas em termos daquilo que era o catolicismo, né? A questão dos ritos chineses e por aí afora, demanda, primeiro, predisposição para poder fazer a pesquisa e também você dar o retorno e acompanhar, porque esses projetos são normalmente sérios e tem um grande volume de pesquisa, né? Praticamente, nesse último caso que eu estou falando da China, a gente está transcrevendo 1.000 páginas, só eu, 1.000 páginas de documentação. É uma coisa que não é fácil, né? Do arquivo do romano dos jesuítas e da Biblioteca da Ajuda, então são cartas que parte delas está em português, com muitas coisas em latim, então trabalha uma equipe multifuncional, né, cada um com a sua habilidade para poder trabalhar e tocar esse projeto que quer trazer fontes chinesas para aquilo que é o universo português e primeiros dicionários de português e chinês e por aí afora. Então, esses projetos grandiosos vêm contribuindo para alargar um pouco esse conhecimento que é tão importante para estar disponível para a maior parte das pessoas aí, né, e tornar mais acessível também. No momento, né, Paulo, em que a China está se tornando, quer dizer, um dos maiores protagonistas da nossa história mundo, conhece-se pouquíssimo sobre a história da China. Aliás, você tem um livro sobre Pequim, você tem livros de viagens também sobre Istambul, Pequim, e é fantástico a gente imaginar essa China se abrindo ou não para os portugueses no século XVI. E eu tenho impressão, Paulo, você me corrija se eu estiver errado, que esse trabalho com Vieira, mas também com alguns protagonistas da companhia, que você vai conhecendo melhor, do qual você vai se aproximando, deram a você essa facilidade para trabalhar com biografias. E você tem uma biografia no Prelo, que eu acho que é de fundamental importância a gente estar falando, porque, volto a dizer, ano do centenário, você já tem um livro que é absolutamente basilar, o Ritmos da Vida da Família Real no Brasil. Você trabalhou de forma pioneira e percorrendo, né, daquilo que eu vi do seu trabalho, arquivos absolutamente inéditos. Você consegue fazer um filme da vida dela, você consegue trazê-la de volta do frescor da sua juventude até o apagar, né, até o outono da vida ali sozinha na Rua das Janelas Verdes. É a história da nossa Amélia de Leuchtenberg, essa enorme desconhecida, essa imperatriz que as pessoas conhecem mais, porque foi quem acabou dando o pontapé final, permitindo a Dom Pedro dar o pontapé final na Marquesa de Santos, essa jovem que vai redecorar ali o Palácio de São Cristóvão, exigir bons modos Dom Pedro, botar todo mundo ali na faxina, mas depois eles vão embora em 31 e ela acaba ficando essa figura um pouco como eu vi recentemente num filme belíssimo que eu aconselho a todo mundo, que chama-se A Viagem de Pedro, da grande diretora Laís Bodansky. Ela acaba ficando como aquela mulher, né, de segunda, que estava ali, que serviu para ele, enfim, que aí ele acaba saindo daqui numa situação extremamente constrangedora, um Brasil profundamente antilusitano. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que te levou a escrever sobre ela. Esses primeiros anos, foi realmente uma negociação? Ela queria um posto para o irmão, porque ela tinha outras possibilidades, né? Que família é essa? Vamos contar um pouquinho. Eu era assim, jovem, eu fiquei assim depois, quando eles vão lá para Paris, e depois que ela fica viúva e o outono da vida dela. Vamos começar pela primeira parte. Eu era assim. Então, Mary, ela é uma figura muitíssimo interessante, uma ilustre esquecida da nossa historiografia, né? A pesquisa começou de uma herança de infância ou de adolescência, quando eu visitei o Monumento de Ipiranga, fui à cripta, daquilo que era comum meu pai me levar para visitar esses locais, e ali você vê a pedra com o nome dela e fala assim, quem é essa mulher, né? Amélia de Leuchtenberg, que está sepultada hoje no Monumento de Ipiranga, que os restos mortais foram transferidos em 1972. Na pesquisa eu fui atrás de conhecer um pouquinho melhor. Amélia de Leuchtenberg é de uma das famílias mais importantes da Europa, bem relacionada. Ela é neta da Josefine, casada com Napoleão. O pai dela, Eugène Bornet, era filho do primeiro casamento da Josefine,
e que aí acaba, na realidade, o primeiro marido da Josefine morre durante a Revolução Francesa, ele é executado, o espólio dele, a espada, é levada para Napoleão, e o filho, Eugênio, vai até Napoleão pedir que se devolva a espada, porque ele queria guardar como o emblema da família, né? E é a partir daí que Josefine tem um contato com Napoleão, começa uma situação amorosa, e aí Napoleão vai adotar praticamente o Eugênio e a Hortense, que é a outra filha da Josefine, como filhos, e acompanha aquele movimento que é a ascensão de Napoleão no início do século XIX, que vai até 1815, e como filho vai tentar negociar um bom casamento com uma princesa da Europa, e aí ele vai escolher Augusta Amélia, que é a filha do rei da Baviera, Luís da Baviera. Esse casamento é realizado, e desse casamento do Eugênio com Augusta Amélia vai ter os filhos, que são 7, todos eles, né, vão ter uma boa colocação, vamos assim, em termos de casamento, nas casas europeias. Mas o Eugênio vem a falecer, quem tem essa responsabilidade dos casamentos vai ser a Augusta Amélia, mãe da Amélia, e começa a tramitação, né, a filha mais velha, que é a Josefine, casa com o rei da Suécia, o futuro rei da Suécia, e a Amélia chega aí na época dos 16, 17 anos para o seu casamento, né? Isso a gente está falando em 1829. Então, em 1829, a Leopoldina já tinha falecido, ela falece em 1826, dezembro de 1826. Dom Pedro está desesperado procurando uma nova, né, esposa. Ele vai pedir ao sogro para que encontre uma nova esposa. O sogro não se mostra muito disposto para fazer essa situação. A negociação é difícil, passa por várias casas europeias, todas elas vão declinar. O próprio Dom Pedro também não é fácil, que ele quer uma moça bonita, né? E os negociadores começam, olha, muitas vezes essas negociações você não vê a noiva antes, demora para se ver, né, até que a negociação seja concluída. Eles dão graças a Deus numa das negociações com a Dinamarca, que não tinha realizado, que a moça era muito feia depois que eles viram, que Dom Pedro não iria gostar e que eles poderiam ser punidos por causa dessa situação. O fato é que o pai da Leopoldina era casado com a irmã da Augusta Amélia, e por isso que veio uma primeira indicação. A Augusta Amélia não aceitou de imediato, dá para perceber isso, nem desejava. Há uma fama de Dom Pedro circulava pela Europa rapidinho, né? Ou seja, a gente pensa que era uma coisa de Brasil, não é. O correio ali funcionava bem, os jornais funcionavam bem, e ela deixa para a filha pensar nessa situação. A família não era desprovida de bens, tinha uma boa casa em Munique, propriedades no arredor de Munique, e ela tinha o dote, que era o dote deixado pelo pai, e que ela recebeu quando do casamento, né? A questão era que o casamento não ia ser, poderia ser uma forma dela ganhar uma distinção maior, casando com o imperador, recompor também o prestígio da família, em termos do irmão mais velho dela, o Carlos Augusto, e ela vai optar por casar, sim, com 17 anos, e vai se preparar para isso. Ela já tinha toda uma educação feminina para a época, requintada, intelectualmente bem provida, sabia francês, inglês, né, dominava todo o piano, tudo aquilo que normalmente uma mulher na posição social tinha chance de ter naquela situação. Era livre, né, ela era uma pessoa que sabia ter um savoir-faire, delicada, inteligente, em termos do ambiente político em que ela vivia, aceita o convite, e em 1829 é celebrado o casamento na casa dela em Leuchtenberg, com representação de Dom Pedro, e depois ela segue na sua trajetória para a Inglaterra, onde ela encontra a enteada, a Maria da Glória, futura rainha de Portugal, Dona Maria II, e as duas seguem para o Brasil. Nessa viagem é que ela é acompanhada do irmão, Carlos Augusto, e que o Carlos Augusto conhece a Dona Maria. De fato, não há nenhuma aproximação, porque a Dona Maria é uma criança, uma adolescente feinha, rechonchuda e sem graça, né? Aquela coisa toda meio ibérica, né? Meio tacanha, posso dizer assim, bem a realidade, voltando para o Brasil, porque o Dom Miguel tinha usurpado o trono dela
para quem ela tinha sido prometida. E aí, em 1829, o casamento ocorre no Rio de Janeiro, e aí dá para recompor toda essa documentação de uma segunda imperatriz, quem ela era, aquela questão dela gostar do cor-de-rosa, Dom Pedro vai ter uma ordem honorífica para ela, que é a Ordem da Rosa, né, que é amor e fidelidade, tentando reverter um pouco o quadro, né, da situação da infidelidade dele. O que ela faz como uma característica do casamento, do contrato de casamento, é colocar a Marquesa de Santos, e tem toda aquela tramitação, Marquesa vai para São Paulo, vai, volta, né, coloca para fora, e a exigência é que a filha dela, a Duquesa de Goiás, a Isabel, saísse do palácio e não convivesse com os filhos legítimos, né, da Leopoldina, os filhos da Leopoldina. E ela consegue isso, e não significa que ela desprestigiasse a menina, né? Na realidade vai ser muito ao contrário, né? Ela vem para o Rio de Janeiro, passa a viver na corte, totalmente, né, uma coisa, sair de Munique com um ambiente de Áustria, Viena e França, e passar a viver nos trópicos, num palácio totalmente descomposto, sem infraestrutura, um Dom Pedro tosco também, não sabia se vestir, não sabia se comportar, aquelas coisas que já é mais comentadas, né? Mas ela vai se afeiçoar muito à família, né? Dom Pedro tem as meninas, a Januária, a Francisca, a Paula Mariana, o Dom Pedro, que ela tem um carinho especial, porque é uma criança, né? Que ela vai obviamente ter sempre aquele apreciar. E ela trata sempre com muita deferência as crianças entre 29 e 31, quando ocorre aquilo, o botar fora deles, né? Então, antes de acontecer a abdicação de Dom Pedro, eles fazem uma viagem para tentar acalmar aquilo que são os ânimos de Minas Gerais, né? Já havia logrado o governo de Dom Pedro com as ações dele, né? A briga entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. E quando eles voltam de Minas Gerais, na Noite das Garrafadas, e depois vai dar o 7 de abril, ela já se encontra grávida. Só que ela não sabe disso, ela vai descobrir isso quando está na viagem para a Europa. Então, ela faz uma viagem muito difícil, grávida, com enjoos e por aí afora, até chegar em Cherbourg, aonde que ela vai entrar pela França, e depois de uma viagem para a Inglaterra, eles vão se fixar em Paris, na Rue de Courcelles. Graças a ela, pelo grau de parentesco e de relação, tem uma proximidade com o rei Luís Filipe da França e com a rainha, a Maria Amélia, tanto que depois ela vai dar à luz a filha em 1º de dezembro de 1831, e a madrinha e o padrinho são os reis da França, tanto que a filha tem o mesmo nome que a madrinha, que é Maria Amélia. E Dom Pedro, nesse momento, deixando depois a esposa de ter nascido a filha em 1832, ele segue para Portugal para reaver o trono para sua filha, Dona Maria II, que ficou com a madrasta em Paris também. Então, entre 32 até setembro de 33, eles não têm contato, só contatos pelas cartas, então há uma troca de cartas, ela mantém sempre muito bem informados, e ela tem uma comunicação contínua também com os enteados no Brasil e com a família, e com toda uma relação que ela estabelece, preocupada também com as finanças de Dom Pedro, tem toda uma preocupação de uma mulher que articula, né? Não é ingênua, não é uma mulher ingênua, ela vai tentar, né, garantir aquilo que seria a preservação da família. Ela já anteviu o casamento do irmão com a Dona Maria II, ali entra num embate com o rei da França, tanto que ela sai o que a gente chamaria um pouquinho queimada, porque o rei da França queria o casamento da Maria da Glória com o príncipe de Joinville, um dos filhos, né, dele, e que acaba não acontecendo. Acaba empurrando para Francisca. Oi? Acaba empurrando para Francisca, né? E aí, durante a guerra, ela fica em Paris o tempo todo, Paulo? Durante a guerra? Durante a guerra, todo tempo em Paris, na Rue de Courcelles, é uma casa que eles alugaram, mantiveram. Em Paris, o que é curioso, Dom Pedro vai visitar a filha, que era com a Marquesa de Santos, que é a Isabel, que está no Sacré-Cœur. A Amélia leva a menina durante os finais de semana para passar, junto com ela, com a filha, e cria toda uma situação amorosa. Tanto que depois vai ser uma tutora dela assim, importantíssima, né? Até o final da vida. O contrário do que ela tinha com a Maria da Glória, que era uma relação muito áspera e que só vai se agudizar ao longo do reinado da Maria da Glória, né? Então, o que eu descobri nessa situação, depois que elas regressam em 33 para Portugal, e aí praticamente ela vive com o marido um ano,
porque o Dom Pedro morre em setembro de 1834, depois daquela viagem para o Porto, ele já volta debilitado, ele já estava debilitado. A intriga palaciana era muito grande, né? O que eu acho que é mal estudado é como a história do Portugal, do Brasil, foi construída também por meio dessa gentalha que tem ali, que vai conspirando, fazendo isso. Ela tinha uma afeição pela Dona Maria II, mas a Dona Maria II era geniosa, ela tinha uma relação difícil. E aí vai ser explorada essa interferência que talvez a Amélia fazia na formação da Maria II, uma adolescente que achava que tinha, e ela já vinha, a mãe, né, a Leopoldina, tem uma carta dela que diz assim, a Maria da Gran quando cuidou da Dona Maria II, ela se mostrava uma ditadorazinha, uma situação de, eu sou rainha de Portugal, aquela coisa toda, né? E ela vai... Dizem que o gênio muito parecido com o do pai, né? Dizem que o gênio muito parecido com o do pai. Agora, essa coisa das conspirações palacianas é terrível, porque isso acompanha a Dona Maria, isso acompanha Dom João VI, que acaba envenenado, isso acompanha a coitada de Leopoldina, que come o pão que Asmodeu amassou aqui no Brasil, e agora a coitadinha da Mary de Lottenberg. Então, Dona Maria II sobe ao trono. Eu tô resumindo assim rapidamente, porque o nosso tempo, nós temos mais 5 minutinhos. Ela sobe ao trono, afasta... Sobe ao trono, o Dom Pedro deixou no testamento que queria que casasse com o irmão da Amélia, o casamento é realizado, ele vai para Portugal, ele vai em janeiro de 1835, morre em março de 35, ou seja, não tem 60 dias de casamento. Nem transam, nem vão para a cama. E aí tem um segundo casamento. Tenta-se negociar com o irmão dele, Maximiliano, e que a Amélia não aceita, não vê, e vai se casar depois com Dom Fernando. E aí, a partir do segundo casamento, ela vai se afastar. Mas tem uma proximidade, respeita-se, né? E aí, data de nascimento da filha, um convívio amistoso, e que vai, vamos dizer assim, acompanhando nas vindas para ela, para a Alemanha, volta. E a menina cresce, a Maria Amélia, sabendo que a irmã era rainha de Portugal e o irmão aqui rei no Brasil. O que praticamente nós vamos ter a partir de 1840, ela estabelece na Rua das Janelas Verdes, cuida da filha, e a filha vai se debilitando quando chega à adolescência, apesar de bem cuidada, com uma educação refinada, muito inteligente, vai estudar naquilo que seria a Universidade de Munique. Ela, em 52, depois de conhecer o Fernando Maximiliano, lá, o futuro rei do México, com o qual ela iria se casar, e que acaba não acontecendo porque ela fica doente, vai tentar se curar na Ilha da Madeira, em 1853, tem um final de vida muito triste, porque as cartas da Dona Amélia são muito pesadas nesse momento, né? Mostra todo o definhar dessa menina, que tem a sutileza de deixar presentes para as irmãs e que todo um carinho afetivo, e que tem cartas muito tenras para Dom Pedro e por aí afora, que mostra essa parte da família, né, e de convívio e da relação com a Francisca na França, com a Januária na Itália e por aí afora. A própria Isabel, que está na Alemanha, né, então mostra aí essa morte da jovem, em 53, mesmo ano da morte da Dona Maria II, porque uma morre em fevereiro, a outra vai morrer mais para o final do ano, em novembro, e aí de um parto, de ser Dona Maria II teimosa, porque ela engravidava várias vezes, engordava demais, não tinha dilatação do útero adequado, os bebês eram enormes, não conseguiam sair, e aí tem uma cena muito forte dela, né, registrada, que ela foi chamada, a Amélia, para ver o que estava acontecendo, acompanhar o momento, né? Ela sobe na cama, segura no braço da Dona Maria II, a outra aia vai do outro lado, tentando ajudar Dom Fernando, chorando. Então, aquela cena é muito trágica, né? E a partir daí ela vai, com a morte da Dona Maria II, tem uma proximidade com Dom Fernando, cuida dos netos, enteados, né? Mas vive uma vida isolada, fazendo atividades beneméritas, cuidando de amigos. Ela vai ajudar o Chalaça depois da vida, vai ajudar o Marquês de Barbacena. Ela monta o testamento dela em 1863, já deixando pensão para todos os funcionários, pensando pelos anos. Ela tem assim uma coisa, quantos anos vai receber uma pensão até o final da vida.
E ela tem aí uma trajetória interessante, volta a se encontrar com Dom Pedro II em 1870, quando ele vai a Paris para buscar os netos, que a Leopoldina havia falecido. Eles se encontram e tem todo depois de 40 anos, né, ela deixou em 31, vai encontrar em 1870 e 71, e aí mostra esse movimento já perto da morte. Ela morre em 1873, planeja sua morte, em termos do enterro e tudo. Ela não queria que ninguém fizesse nada por ela. E essa documentação é uma documentação, vamos assim, muito interessante, e é uma figura que merece e que acaba sendo esquecida, né, bastante, que foi depois, como eu disse, transferida na comemoração do Sesc Centenário da Independência, em 1972. Os restos mortais dela, do Dom Pedro, vieram de Portugal para o Ipiranga, e depois a da Leopoldina, que estava no Rio de Janeiro também, para esse monumento, né? Paulo, você é enorme, enorme, você conseguiu coisas que ninguém viu. Eu acho que a sua obra, obviamente, vai ter uma repercussão enorme, tanto em Portugal, porque não na Áustria, na Alemanha, como aqui no Brasil. E como você disse muito bem, quando nós estávamos no início da nossa conversa, ela foi absolutamente responsável pela edificação de uma imagem positiva, né, desse que a Isabel Lustosa chamou de Pedro Malas Artes, quer dizer, esse nosso imperador, que afinal de contas foi tão complexo, foi um homem de gestos extremos, positivos e negativos, e ela cuidou dessa memória até morrer. Depois que ela morre, a própria imagem de Dom Pedro se desvanece com ela. Isso eu acho um negócio muito interessante. Quer dizer, nós teremos, espero muito em breve, Paulo, o seu livro publicado, né? Eu só posso me congratular com esse seu apetite, né? Me lembro sempre do Marc Ferrot, que dizia, né, que o historiador é um ogre, né? Sim. Na sua fome pela documentação e pelos arquivos, né? E eu, como você, somos dois, me identifico muito com essa imagem e acho genial que você está sempre trazendo coisas novas. E agora com a Biblioteca Nacional, certamente você vai inventar alguma coisa lá para fazer. Paulo, só para a gente terminar, deixa aí para os nossos ouvintes o seu contato, né? E dê umas palavrinhas finais, o que você está fazendo na biblioteca, o que você gostaria de transmitir aí para os nossos ouvintes. Terminando o projeto agora do bicentenário da Independência da Biblioteca Nacional, a gente está fazendo um catálogo da documentação sobre a independência de fundos que ainda não foram pesquisados. Aqui foi o projeto Resgate, tem muita documentação que foi microfilmada devido à nossa política não ser contínua, então o projeto vai, para, volta, sempre naquela situação. Agora a gente está retomando essa documentação que vai a um período de 1820 a 26, e tem muito mais, né, esse projeto poderia, e que eu acho que vai trazer coisas novas, né, e vai ajudar muitos pesquisadores que estão chegando nesse movimento. Então a ideia é trazer um trabalho sólido nesse sentido e poder alargar um pouquinho mais a pesquisa, ou fomentar novas pesquisas a partir desse trabalho. E eu só avesso às redes sociais. Eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, mas eu tenho e-mail, ainda toda aquela, né, paulo.assuncal2932@gmail.com, paulo.assuncal2932@gmail.com. E aí o pessoal me encontra na net, vê, colocar o nome e encontra o material. E também na estante virtual a lista incrível dos seus livros. Olha, sim, Paulo, muito bom estar com você. Eu tenho certeza absoluta que o seu trabalho na Biblioteca Nacional não será só de um catálogo. Eu já antevejo aí novidades, mas isso você vai contar depois para a gente. Olha, que bom te falar, que bom saber de tudo isso e, sobretudo, dividir com você essa paixão, esse amor, esse interesse que a gente tem por história. Eu agradeço, Mary, a oportunidade. E tudo de bom para esse Clube dos Historiadores. Isso aí. Um beijo a todos, então, gente. Beijo. Até a próxima. Até mais.